Bom dia, pessoal. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Sejam muito bem-vindos à teleconferência do Banco Mercantil referente aos resultados do quarto trimestre de 2023. Meu nome é Marina Magalhães, eu sou responsável pela área de Relações com Investidores. Estão presentes conosco hoje Gustavo Araújo, CEO, e Paulino Rodrigues, CFO. Esse evento está sendo gravado e será disponibilizado no nosso site de RI, assim como a sua transcrição. O material dessa apresentação já está disponível no site para download. Ao final da apresentação, nós teremos uma sessão de perguntas e respostas, então orientamos que as perguntas sejam enviadas por meio do ícone de Q&A na barra inferior da tela de vocês. Com isso, então, para início da nossa apresentação, eu passo a palavra para o Gustavo. Bom dia, Marina, obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado pela audiência e pela atenção. Chegamos então na nossa última divulgação de resultados referente ao ano de 2023. E 2023 foi para a gente, para o Banco Mercantil, um ano histórico. Primeiramente porque completamos 80 anos, mas também foi histórico em diversos aspectos. Vamos mostrar ao longo da apresentação forte resultado e crescimento em praticamente todas as linhas de atuação do banco e diversos indicadores que vamos falar na sequência em nível de excelência do mercado e da indústria bancária. Nesse ano, o banco fez um trabalho marcante de branding junto a seu público, especialmente os 50 a mais, que foi materializado, como está aqui na tela, através da nossa mudança de marca, que é mais próxima desse nosso público-alvo. Também, na sequência, mudamos de sede para esse espaço que estamos aqui, mais aberto, mais cooperativo, criando esse ecossistema que foi mais um passo importante em direção à nossa transformação cultural. Porque acho fundamental, eu só estou representando aqui 3.000 pessoas que fazem tudo isso aqui acontecer. Então, essa forma de fazer acontecer e de executar com disciplina no banco, eu só represento esses 3.000 funcionários e essa mudança de sede simboliza essa transformação cultural que nos leva a todos esses resultados e ao maior lucro líquido da história. Um ano histórico em que a gente chega a 420 milhões no exercício, 110% maior que o exercício do ano anterior, resultando num ROE de 29,8%, que também é o maior da indústria. Atingimos também, se olharmos no trimestre, 150 milhões, também recorde, 50% acima, como aqui no gráfico do terceiro TRI de 23, e 120% acima se compararmos ao mesmo período do ano anterior. Então, um ano de muito crescimento e muito resultado. E se a gente voltar e fizer uma comparação histórica, lá desde 2020, para mostrar como é que o banco vem performando com consistência, a gente observa aqui na esquerda no gráfico que o número de clientes mais que triplicou no período, saltando de 2,6 milhões para 8 milhões, com crescimento composto de 46% ao ano, muito impulsionado pelos canais digitais do banco, que a gente fala depois na sequência. Mas aqui cabe destacar que a gente cresce não só clientes, são clientes engajados, são clientes satisfeitos com o banco, que mostra o nosso NPS, né, Promoter Score, em zona de excelência, ou seja, são clientes que recomendam o banco. E a gente sempre busca, a gente tem uma obsessão por buscar essa principalidade, né? Trazer o relacionamento transacional para o cliente, trazer o domicílio do cliente, para que eles possam contratar os mais variados produtos e serviços do nosso portfólio, desse nosso ecossistema 50 mais, para que a gente consiga entregar, como a gente vai ver, esse crescimento proporcional. Isso é fundamental na nossa estratégia, crescimento proporcional entre clientes e negócios. Então, talvez uma das melhores provas disso, que é o nosso principal motor de resultados, que é a nossa carteira de crédito, também cresceu aí 30% no período ao ano, mais do que dobrando de 2020 a 2023, saindo de 6,4 bilhões para 14 bilhões no período. E cabe destacar que desses 8 milhões de clientes, 51% possuem uma ou mais operações de crédito. Então, são clientes engajados, a metade deles tem operação de crédito, vários têm portfólio de serviços, ou seja, que vamos ver na sequência. Mas estamos crescendo de qualquer forma? Não, pelo contrário, crescendo com segurança, com solidez, como é do conservadorismo do banco, crescendo com qualidade, como mostra aqui, para fechar o slide, esse indicador de inadimplência. Então,
em que pese, por um lado, a gente tenha crescido ano atrás de ano, mais de 3 vezes mais que a média de mercado, a nossa inadimplência aqui mostrada no gráfico da direita vem caindo também subsequentemente, e uma queda aí de 1,5 ponto percentual nesse intervalo de observação, atingindo 3%, que é também uma top performance da indústria bancária de 2023, e, em média, aí, metade, né, da inadimplência de mercado, quando a gente olha pessoas físicas, recursos livres, na série do Banco Central. 3 motivos aqui para resumir essa performance da inadimplência do banco. O primeiro é o mix de produtos, né, quase 80% do portfólio é defensivo, cuja contraparte final a gente está falando de risco soberano, consignado e saque aniversário do FGTS. O modelo de analytics, em que a gente tem altos índices de KS e predição de capacidade de pagamento do cliente nos nossos créditos pessoais. E, claro, a principalidade, né? Ter o fluxo do cliente, o recebimento do cliente, entender a vida desse cliente, nos ajuda também na concessão de crédito, que nos leva também a essa métrica de top performer da indústria. Bom, e como é que a gente conseguiu crescer nessa velocidade, né? Muito desse crescimento foi impulsionado aí pela nossa tecnologia, né? Pelos nossos canais digitais. Então, aqui a gente costuma dizer, né, que no Banco Mercantil a gente adapta a tecnologia ao nosso cliente e não o contrário. Então, aqui na esquerda, a gente observa os números da nossa originação de aplicativo, que é uma forma do banco levar essa comodidade para quem prefere transacionar ou contratar de casa, e já apresenta aí 38% da originação total do banco, quando a gente coloca a lupa no produto de consignado, né? Um crescimento aí de 100% ao ano, então os canais digitais têm essa facilidade de crescer exponencialmente, chegando aí a 1 milhão de contratos originados via aplicativo e 1,4 bilhão em volume financeiro só aí em 2023. Bom, um aplicativo totalmente adaptado, né, para esse público 50 mais, para aqueles clusters que preferem e conseguem fazer essa transação, essa jornada para esse digital através do aplicativo. Bom, mas para quem prefere uma conversa mais personalizada, tirar uma dúvida e também fazer um negócio aí sem sair de casa, aí nós temos aqui na direita uma grande inovação no mercantil, que é o WhatsApp Banking, que é o app favorito aí do brasileiro, né, no geral. 97% das telas do brasileiro tem o aplicativo WhatsApp na sua primeira página, e principalmente aí para os 50 mais. Então, pensando nisso, criamos uma jornada end-to-end aqui no WhatsApp, que já representa 26% do share de originação do total de contratos no banco, saindo aí praticamente do nada em 2020, acelerando ano após ano aí de 638% de crescimento e chegando a incríveis 2,1 milhões de contratos originados somente aqui em 2023. Então, podemos dizer que os canais digitais foram grandes responsáveis por essa expansão do banco também além das suas fronteiras geográficas, mas numa estratégia omnichannel completa, né? Para quem prefere também o atendimento físico, a gente ainda tem 300 pontos de atendimento, com o nosso time treinado, com olho no olho, para levar ao nosso cliente essa excelência de atendimento. Mas só um ponto que cabe destacar aqui. Desde 2020, o banco mantém a sua rede de lojas e agências praticamente estável. E mesmo assim, como a gente acabou de falar, a gente triplicou a quantidade de clientes. A gente mais que dobrou a carteira de crédito. Entramos no top 5 aí, de bancos com domicílios bancários do INSS. Isso tudo mostra essa estratégia de omnichannel realmente funcionando, né? O poder do físico para quem prefere e a expansão para além das fronteiras geográficas aqui com os nossos canais digitais desenhados aí para os nossos clientes. Então, é uma estratégia que se baseia em todos os canais para que ele tenha toda a comodidade, os nossos parceiros, terceiros e correspondentes, todos os canais que o cliente escolher para ter aqui acesso, né, esse que a gente entende que é e vai ser cada vez mais esse melhor ecossistema para o público 50 mais. Bom, e tudo isso junto, essa expansão liderada aqui pelo digital, nos leva, na última linha, a resultados recordes nos últimos anos, quando expandimos o período de observação também até 2020. Então, aqui a gente destaca
que apesar de períodos aí complexos, em todos os anos o banco foi capaz de retornar um ROE ou igual ou superior ao CAE, que é o custo de capital próprio aqui do banco. E aqui vale destacar, né, 2020 e 2021, pandemia, onde a gente teve um período de concentração de óbitos, principalmente nos 50 a mais. Isso traz um impacto de balanço no mercantil, cuja principal carteira é consignado. E depois seguido, claro, dos efeitos da pós-pandemia, que a gente está falando aqui de alto endividamento bancário, alta inadimplência, alta inflação e, por que não, o aperto monetário, onde a taxa básica de juros, a Selic, saiu de 2% para 13,75%, que pressiona inerentemente o custo de funding do banco, e não é diferente aqui dos bancos, né, em geral, aqui para o mercantil. Então, acho que é um período bastante desafiador para todo o setor bancário, e o banco conseguiu mostrar consistência de retorno e resultados recordes, ano após ano. Isso mostra a resiliência de um banco de 80 anos, com seu aspecto conservador, mostra a disciplina da execução desse time de talentos que eu comentei anteriormente, mostra a nossa capacidade de adaptar, o nosso trabalho de tesouraria, de Asset Liability Management, ou seja, nossa estrutura de hedge para suportar essa alta de Selic, mostra essa baixa volatilidade de resultados se comparado com os nossos pares, e indica também que os ventos favoráveis, como a gente espera aí, de queda de Selic, possa nos trazer aí a patamares de rentabilidade ainda melhores, conforme a gente entende que essa inflação vai ficar um pouco mais contida e abrindo espaço, portanto, aí para essa queda dessa taxa básica de juros, a Selic, né? Então, todo esse crescimento foi refletido no preço das ações do banco, mas aqui é uma foto, né, das ações preferenciais do banco, que cresceram 85,8% no período, bastante acima aí do índice Bovespa, mas aqui cabe destacar que o nosso entendimento é que esse crescimento é só uma proxy, né, da capacidade real de geração de valor do banco, né? O papel possui uma baixa liquidez, um baixo volume de transações, e faz com que, no nosso entendimento, o preço não reflita o valor adequado de tudo que vem sendo feito e contado aqui no Banco Mercantil. Então, aqui, o nosso entendimento é que um aumento da liquidez desse papel provavelmente acarretaria um destrave de valor ainda maior, ou bem maior, do que esse aqui observado em tela. Então, aqui uma proxy, né, observada já pelo mercado de todo o trabalho que vem sendo feito. E aí, unindo lucro líquido, né, dividendos e valorização de ações, a gente tem um indicador que é o TSR, Total Shareholder Return, que coloca também o mercantil no universo de observação de 3, 5 anos ou 1 ano, também aí no top 3 da indústria bancária. Bom, dando sequência aqui, eu sempre, a cada trimestre, gosto de passar aí pelos principais indicadores de performance, antes de passar a bola para o Paulino, para que se aprofunde em cada um deles. E aqui acho que o primeiro destaque, né? Todos os indicadores, sem exceção, apresentaram uma melhora sensível quando comparado aí ao mesmo trimestre do período anterior. Então, todos eles aqui, todos que a gente acompanha, o banco conseguiu, no universo de um ano, melhorar de forma significativa. Então, começando, claro, como já disse, pelo nosso principal motor de geração de resultado, a nossa carteira de crédito atinge 14 bilhões de reais, com um crescimento de 28%, 3 vezes maior do que o crescimento da indústria, e muito concentrado nessa carteira de qualidade, né, que é o crédito consignado 7,7 bilhões, um crescimento de 22%, e 3,1 bilhões no saque aniversário de FGTS, um crescimento de 100%. Essas duas linhas somadas, o consignado e o FGTS, representam hoje 77% do mix da nossa carteira de crédito expandida. Bom, isso justifica, como eu já falei, níveis de inadimplência também de excelência em relação ao setor bancário. Estamos falando aqui de 3% de inadimplência over 90, uma queda de 0,4 pontos percentuais quando comparado ao mesmo período anterior, o que é justificado aí pelo mix e pela estratégia de concessão e cobrança de crédito do banco. Mas, como eu disse antes, banco mercantil não é só crédito. A gente tem a principalidade do cliente. Nós temos clientes engajados que contratam todos a nossa gama de produtos, serviços, seguros, cartões,
que justificam e levam a essa receita de prestação de serviços de 576 milhões aí no ano, acima da folha de pagamento do banco, que é uma métrica muito usada para ter um efeito de comparação, ou seja, a folha do banco mais que financiada por receita de prestação de serviço, e um crescimento, não podia ser diferente, proporcional àqueles 30% do crescimento da base de clientes, ou seja, são clientes e negócios crescendo de forma bastante correlata. Ainda que a gente tenha um payout aí de 25%, 27%, 28%, e distribua parte dessa geração de resultado ao acionista, o reinvestimento desse capital aqui no patrimônio do banco faz com que a gente tenha conseguido, nesse período aí de um ano, crescer o índice de Basileia em 1,8 pontos percentuais, apesar também do crescimento de 28% da carteira de crédito. Então, o banco aloca em linhas de crédito cujo fator de ponderação de risco ele é mitigado, ou seja, 50% aqui no caso de consignado e FGTS, conseguindo também fazer uma gestão muito boa dos seus níveis de capitalização, que são bastante acima aí do mínimo exigido regulatório de 10,5% pelo Banco Central do Brasil. Aqui vale ressaltar que o banco consegue ser um dos poucos bancos do quadrante da indústria que tem um alto ROE no período que a gente está observando, tendo também uma alta capitalização, ou seja, baixa alavancagem e alto retorno, né? Então, um quadrante muito especial aí que a gente vem colocando o mercantil, todo esse trabalho que vem sendo feito. Tudo isso também nos leva a uma margem financeira de 22,2%. O banco vem conseguindo manter essa margem aí acima dos 19,5%, pelo menos, em torno de 20%, mesmo nos períodos aí de Selic de 13,75%. Então, a melhora de mix e toda a estratégia de crédito permite que o banco tenha essa margem financeira bem destacada. Também aqui relembro, né, o nosso custo de funding bastante abaixo dos pares, né, 27% advindo aí do público de INSS, que confia no banco as suas economias de uma vida. Então, isso ajuda também nesse funding pulverizado, abaixo, né, dos 100% do CDI. E aqui também esperamos possíveis melhoras da NIM, né, que é a margem financeira do banco, nos próximos trimestres, conforme a gente observe quedas aí na Selic, em que pese, do outro lado, a gente esteja bastante atentos ao que pode acontecer aí com os tetos aí, não só do produto de crédito consignado, mas também de saque aniversário do FGTS. Bom, tudo isso nos leva a um ROE de 29,8%, um crescimento sensível de 13,1 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior, e ao lucro anual recorde de 421 milhões, mais do que dobrando o nosso lucro recorde dos 200 milhões de 2022. Bom, com isso, fecho aqui essa parte, né, desse highlight mercantil Araglense e passo então para o nosso CFO a palavra, Paulino, para que ele possa se aprofundar aí em cada um desses nossos destaques financeiros. Bom dia, Paulino. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos que nos acompanham. Então, como de hábito, vamos dar aqui um pouco mais de cor na performance do Banco Mercantil no último trimestre e no ano de 2023, cobrindo aspectos como crédito, a capacidade de financiamento, o funding do mercantil, as receitas de prestações de serviços e também aspectos correlatos a capital e níveis de rentabilidade da instituição. Começando pelo principal motor do banco, que é a sua carteira de crédito, tivemos mais um ano com crescimento acima do mercado, e a mesma coisa vale para o trimestre, a carteira como um todo crescendo 28%, atingindo a marca de 14 bilhões de reais, num período em que, se nós olharmos os dados do Sistema Financeiro Nacional, né, divulgados pelo Banco Central ontem, e olharmos o recorte de pessoas físicas, recursos livres, o crescimento na base anual foi de 7,9%. Tanto o banco crescendo aqui mais de 3 vezes a velocidade do mercado, como tem ocorrido, conforme recapitulado pelo Gustavo aqui, ao longo dos últimos anos. Destaque para a nossa principal linha, que é o crédito PF, né, crédito pessoa física consignado, INSS, que é a principal linha do banco, que encerrou o ano com 7,7 bilhões,
o que significa um crescimento de 22,2% na comparação anual, período em que o mercado cresceu 6,2%. Então, de novo, aqui um crescimento superior ao triplo daquele auferido pelo mercado. Ao longo de todo esse período de cenário de inadimplência mais complicado, o banco manteve a carteira expandindo principalmente em linhas, como nós costumamos falar, de risco soberano, dado que o pagador, ao fim e ao cabo, é o governo federal, nomeadamente o já referido aqui consignado INSS e também a linha da antecipação do saque aniversário FGTS, que encerrou o ano com 3,1 bilhões, mais do que dobrando no período. Essa linha, como sabemos, é classificada como crédito pessoal não consignado na série do Banco Central, o que nos impede de ter uma análise mais apurada do produto especificamente. Contudo, se olharmos o crescimento do crédito pessoal não consignado, esse crescimento foi na comparação anual de 5,5% em 2023, e quando nós somamos essas duas linhas, o crédito pessoal não consignado e a antecipação do saque aniversário FGTS, que perfizeram, ao final de 2023, 5,1 bi, o crescimento observado na comparação anual foi de 54,5%. Portanto, aqui nós estamos falando de quase 10 vezes o crescimento observado no mercado. Um outro destaque que eu gostaria de fazer, além do crescimento já aqui referido, foi que a melhora da inadimplência, nós falaremos um pouco mais sobre a inadimplência daqui a pouquinho, pode ensejar uma mudança nesse comportamento de mix. Que comportamento é esse? Nós encerramos, como indicado na tela, o ano de 2023 com 77% nas linhas que nós chamamos como de risco soberano, um crescimento de 6 pontos percentuais em relação ao último trimestre de 2022, quando totalizou 71%. Essa tendência ela pode começar a sofrer alguma reversão na medida em que a capacidade de endividamento das famílias e os indicadores de inadimplência comecem, e já começaram, já pelo segundo trimestre em sequência a gente observa a melhoria na inadimplência, e isso pode suscitar a possibilidade de termos uma expansão maior no crédito pessoal não consignado, que totalizou 2 bilhões, um crescimento de 100 milhões ao final do quarto trimestre de 2023. Então, essa é uma tendência que eu gostaria de sublinhar. Falando um pouco da originação de crédito, que nos levou a essa carteira de 14 bilhões, alguns destaques aqui, né? Começando pela nossa principal linha, que é o crédito pessoal consignado INSS, que teve uma originação de 1.570 bilhões no quarto trimestre de 23, que foi o melhor trimestre na perspectiva de originação do ano. Né? Então, isso foi uma retomada importante, né? Mantendo uma tendência que já tinha sido observada no terceiro trimestre, se confirmando no quarto trimestre. Um outro ponto que acredito mereça comentário é uma redução na originação da antecipação do saque aniversário FGTS, que totalizou 360 milhões nesse quarto trimestre de 23, uma queda significativa em relação aos níveis entre 500 e 600 milhões que haviam sido observados nos 3 trimestres imediatamente anteriores. Entendemos que isso se deveu a mudanças nos economics do produto, que, a exemplo do próprio consignado, tiveram mudanças nas taxas teto. Isso nos levou a fazer alguns ajustes nos economics do produto e nos patamares de comissionamento, lembrando que, diferente da nossa operação de consignado, cuja originação hoje está 100% na nossa própria rede, a operação da antecipação do saque aniversário FGTS conta com uma distribuição por terceiros, por correspondentes bancários, e naturalmente que há uma sensibilidade aos níveis de comissionamento. Entretanto, essa mudança, em que pese ter sacrificado em alguma medida a produção, se fez necessária pela mudança nos econômicos do produto, dado que nós procuramos manter uma disciplina na alocação de capital, de forma a preservar a nossa NIM, a nossa margem financeira líquida, num patamar que, ao fim e ao cabo, nos proporcione um nível de retorno ao capital esperado pelos nossos acionistas. Um outro comentário que eu gostaria de fazer em relação ao crédito pessoal não consignado, a gente viu uma retomada nos níveis de originação que voltaram a superar os 500 milhões, sublinhando um pouco uma mudança de tendência que eu comentei agora há pouco na tela anterior, de que esse produto possa vir a ter uma participação maior, no mix, na medida em que as condições de contorno melhorem. Seguindo, então, falando um pouco de inadimplência,
o Banco Mercantil, acredito que demonstrou ao longo dos últimos 2, 3 anos, conforme falado anteriormente pelo Gustavo, a capacidade de fazer uma gestão do risco de crédito bastante cuidadosa, em que pese o crescimento médio anual que nós vimos no portfólio de crédito na casa dos 30%. Então, o banco andou, pode-se dizer, na contramão do mercado, como o gráfico do lado esquerdo ilustra. Nós temos na linha cinza a inadimplência do Sistema Financeiro Nacional de Pessoas Físicas Recursos Livres, que entendemos ser o benchmark mais próximo do nosso portfólio de crédito. Essa inadimplência ela sofreu uma piora consistente ali em 2022 e até meados de 2023, e agora, pelo segundo trimestre, apresenta uma melhora, o que nos dá uma perspectiva mais positiva para a expansão de carteiras de maior risco. Então, a inadimplência PF, recursos livres do sistema, atingiu 5,6% nesse quarto trimestre de 2023, e a nossa do mercantil se manteve estável num patamar, eu diria, de excelência no mercado, na casa dos 3%. Quando nós olhamos no gráfico do lado direito a inadimplência over 15 a 90, que é um indicador antecedente do over 90, ele sofreu, inclusive, uma melhora de 0,1 ponto percentual nesse quarto trimestre de 2023, encerrando o ano com o melhor número da série em tela, de 1,6%, o que nos dá uma perspectiva positiva em relação ao começo de 2024. Ainda dando um pouco mais de cor na questão da gestão do risco de crédito, na próxima tela, nós temos no gráfico do lado esquerdo a PDD, e tanto em termos absolutos, em milhões de reais, quanto em termos de percentual do portfólio, onde tivemos relativa estabilidade ao longo desse último quarto trimestre, encerrando o ano nos mesmos 3,5% do portfólio observados no trimestre imediatamente anterior. Já no gráfico do lado direito, quando observamos a carteira que rende juros, ou seja, aquela carteira classificada de duplo A a C, ela mais uma vez melhorou, atingindo 95,1%, uma melhora de 0,6 pontos percentuais no último trimestre de 2023. Tudo isso indicando que a nossa gestão do risco de crédito ela continua bastante precisa, bastante apurada, em que pese o crescimento acentuado da carteira. Falando agora um pouco sobre as receitas de prestação de serviços, e nós sempre buscamos enfatizar que, buscando obter aquela principalidade referida anteriormente pelo Gustavo, as receitas de prestação de serviço e ter um portfólio de produtos e serviços que vá além do crédito, não só contribui para uma maior fidelização dos nossos clientes, como também proporciona ao banco uma fonte de receitas que não alocam capital e que reduzem a dependência exclusiva do crédito, permitindo assim que o banco consiga atingir os níveis de rentabilidade almejados, como foi o caso do exercício de 2023. Então, como se pode observar no gráfico da parte superior esquerda do seu vídeo, as receitas de prestação de serviço encerraram o quarto trimestre com um patamar basicamente estável em relação ao trimestre anterior, na casa dos 151 milhões de reais, um crescimento de 21% em relação ao mesmo período de 2023. Cumpre destacar, porém, que ao longo do tempo é cada vez menor a dependência do mercantil das tarifas na composição desse mix. As tarifas representaram, como pode-se observar na barrinha menor de cor azul, 38% do total da receita de prestação de serviços auferida nesse quarto trimestre. Isso é uma redução bastante expressiva em relação aos 50% que representavam um ano antes. De modo que, seja por questões regulatórias, seja por questões concorrenciais, as tarifas vêm ocupando cada vez menos espaço no nosso mix de RPS, dando lugar a produtos aos quais os clientes atribuem maior valor, como é o caso de seguros, de cartões e de assistências. E ilustrando um pouco a questão das assistências, como pode ser observado no gráfico do lado esquerdo na parte inferior, os clientes ativos com assistências atingiram 290 mil nesse quarto trimestre de 2023, um crescimento de 171% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, esse é apenas um número que ilustra essa tendência que nós estamos referindo e que, no composto de resultados do banco, ocupa um papel fundamental. Falando agora um pouco de cartões, no gráfico do lado esquerdo temos a base de cartões ativa do banco, cartões em utilização, que atingiu a marca de 2 milhões no quarto trimestre de 23,
eu diria que o ponto de destaque aqui é o aumento da base do cartão consignado, um produto ao qual nós começamos a dar mais ênfase desde o final do ano passado e cuja base atingiu os 400 mil cartões ao final de 2023, dobrando a base em relação ao trimestre imediatamente anterior e quadruplicando em relação ao fechamento do ano passado. É um produto no qual o mercantil esteve menos presente em períodos mais anteriores e acreditamos que temos aqui, sim, um potencial grande de expansão. A base de cartão como um todo, conforme ilustrado no gráfico, cresceu 34%, e o volume total processado, o TPV, na sigla em inglês, cresceu 10%, superando o 1,4 bilhão de reais. Agora, passando, então, ao lado do passivo, né, ao lado do funding, uma característica distintiva do Banco Mercantil é, e continuará sendo, a capacidade de originar funding através da sua própria rede a um custo inferior ao observado dos pares da indústria. De tal sorte que, como pode ser observado no gráfico circular do lado direito, os canais próprios, varejo e INSS, representaram 70% do total do funding do banco ao final de 2023, proporcionando a ele um custo de 97,5% do CDI. A gente já fala um pouquinho mais sobre esse custo, um custo abaixo de CDI, comparável a bancos de porte bastante maior e, como já frisado antes, bastante inferior ao de pares da indústria, do segmento de atuação. Esse aumento no percentual, ele tem duas razões principais. A primeira delas é a própria redução da Selic. Então, uma parte desse funding, e a maneira como ele é apresentado aqui é sem qualquer efeito de hedge, ele é prefixado ou mesmo indexado a IPCA ou CDI com algum componente fixo, né, o chamado CDI+. Naturalmente que quando o CDI e a Selic caem, essas linhas em percentual do CDI ficam mais caras. E nós tivemos, nesse primeiro trimestre do ano, uma taxa Selic overmed de 12,24%, uma redução de 1,4 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior e de 1,03 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior. Naturalmente que isso produz um efeito quando a gente olha o custo de funding. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo é que tivemos uma operação de securitização, a primeira do banco em 5 anos, que foi razoavelmente divulgada no mercado. Essa operação aconteceu em novembro, produzindo um efeito líquido no caixa do banco de R$ 1 bilhão. É uma operação na qual o mercantil reteve 20% de cotas subordinadas, de tal maneira que a operação segue no balanço do banco e tendo tido o objetivo único de prover liquidez para financiar o crescimento da instituição. Esse 1 bilhão de efeito no caixa se deu em novembro, fazendo com que o percentual de operações estruturadas observado no gráfico circular do lado esquerdo aumentasse, atingindo os 8%, e também aumentasse aqui na barrinha ali das operações estruturadas, onde essa securitização representa um bi, totalizando 1,6 bi no período. Naturalmente que essa operação tem um custo superior ao custo de varejo, fazendo com que o custo agregado aumente. De toda sorte, o banco continua possuindo um nível de custo de financiamento bastante competitivo e esperamos ver no futuro novas operações diversificando as fontes de funding do banco. O caixa encerrou esse quarto trimestre em praticamente 4 bilhões de reais, um nível bastante conservador, com o Liquidity Coverage Ratio, que é uma das métricas acompanhadas pelo Banco Central, atingindo quase 2 vezes o mínimo requerido, conforme ilustrado no lado direito da sua tela. O banco sempre teve e continuará tendo uma política conservadora de liquidez, em que pese o nível atingido nesse quarto trimestre, dado que a operação de securitização se deu em novembro, ficou acima daquilo que a gente vinha observando, que era um LCR mais de 1,6, 1,7 em trimestres anteriores, para onde deverá retornar, tornando mais eficiente a alocação desse capital, né? Esse 1 bi não teve tempo ainda de ser alocado no final de 2023 ou está sendo nesse primeiro trimestre de 2024. Falando agora um pouco de capital, o índice de Basileia encerrou o exercício num nível extremamente confortável de 17%, com o capital nível 1 em 12,7%, também um nível bastante alto. Encerramos o exercício com perspectivas positivas
para a elevação do rating, tanto de S&P quanto Fitch, e tivemos um upgrade recentemente pela Risk Bank, que também faz a cobertura do banco. Nosso PL fechou em praticamente 1,6 bi, alimentado fundamentalmente pelos resultados que o banco vem auferindo. Passando agora, então, aos níveis de lucro, que já foram bastante comentados pelo Gustavo, ilustrados aqui do lado esquerdo. Eu vou me dedicar, então, a falar um pouco mais sobre a margem financeira líquida, no gráfico do lado direito, que subiu quase 1 ponto percentual, de 21,3 para 22,2, sendo uma das melhores dos últimos períodos. E aqui, a explicação para isso se dá também pela redução da Selic, que eu referi quando falei do funding. Então, se nós observarmos as despesas de captação do banco no quarto trimestre, em termos absolutos, elas, inclusive, sofreram uma redução comparada ao trimestre imediatamente anterior, apesar do crescimento do banco do período. Então, a Selic e CDI, que andaram contra por bastante tempo, começam, desculpem, a andar a favor. Nós tivemos o segundo trimestre consecutivo com uma queda da Selic over média. Ela veio de 13,65 no segundo TRI, passou para 13,275 no terceiro e encerrou o quarto TRI em 12,2402, o que naturalmente produz um efeito positivo do lado do custo de captação, e isso é refletido na margem financeira líquida. E, de outro lado, a gente começa a ver ali, no aspecto da originação, um efeito mix também, favorecendo linhas de maior margem, como é o caso do crédito pessoal não consignado. Isso ainda é uma mexida muito marginal, mas que ajuda na composição da linha, aqui onde cada pontinho decimal importa. E tivemos uma menor originação no FGTS, que é uma linha que conta com uma margem menor, em que pese ser uma linha que a gente gosta muito e bastante saudável. Tudo isso somado nos leva a um nível de retorno sobre ativo no gráfico do lado direito, recorde para o banco, de 2,5%, muito provavelmente o melhor da indústria. E considerando uma alavancagem que se manteve estável no período em 11,9 vezes, a gente chega ao ROAE já apresentado anteriormente, aqui dos últimos 12 meses, de 29,8%, um nível de excelência na indústria e também na própria série histórica do mercantil. Com isso, encerramos a apresentação e eu devolvo a palavra à Marina para que possa conduzir a nossa sessão de perguntas e respostas. Marina, por favor. Obrigada, Paulino. Pessoal, vamos iniciar agora a nossa sessão de perguntas e respostas. Eu reforço mais uma vez que as perguntas elas podem ser enviadas pela guia de Q&A, que está na barra inferior da tela de vocês. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Observamos um aumento na originação do consignado em um cenário de redução das taxas teto. Como está sendo a dinâmica de originação desse produto? Marina, vou responder essa aqui, Paulino. Bom, eu acho que fundamentalmente o Banco Mercantil apresenta diversas vantagens competitivas quando a gente dá um zoom no produto de consignado, em relação aí aos pares da indústria. Acho que temos aí uma série histórica de dados muito robusta, que nos leva aí a uma previsibilidade boa de perda esperada, que aqui se dá por dois motivos: ou cessação de benefício ou óbito. Então, a gente tem estudos atuariais muito bons por espécie de benefício, enfim, por idade, uma série de variáveis que fazem com que a perda aí de crédito no consignado seja bastante abaixo aí do que a média da indústria. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Segundo, custo de originação do banco, né? Estamos falando 38% originado através de aplicativo, ou seja, né, o custo mais barato possível. Terceiro, como o Paulino apresentou, o custo de funding, né, abaixo aí dos 100% CDI e caindo aí em termos nominais com a queda de Selic. Outro ponto, toda a nossa expertise operacional em relação às garantias ali do consignado. A palavra é averbação de garantias, ou seja, o banco consegue ter um back-office de excelência em relação ao produto. Então, são diversas vantagens somadas que fazem com que a gente tenha aí muita vantagem mesmo de continuar crescendo o produto, mesmo num cenário em que
o teto vem caindo, né, em que o spread do consignado já é o menor da história, tirando março desse ano, mas então é o segundo menor de ano de 23, então o segundo menor aí da série histórica. Então, a gente usa aqui o CDI de 2 anos, né, para precificar o consignado, 2 anos e meio, né, o DIF 28, 27, para fazer a composição, e esse ainda não caiu conforme a Selic. Então, são diversos pontos que a gente vai fazendo para conseguir crescer, mesmo num cenário desafiador aí, falando de consignado. Acho que, por um lado, aqui a gente espera continuar crescendo, o banco tem diversas alavancas de crescimento, se a gente observar essas margens do produto melhorando, que deveria acontecer com a queda de Selic. A gente tem essas vantagens competitivas que permitem a gente crescer acima de mercado, acho isso fundamental, mas cabe destacar que tem um grupo grande de clientes já que ficaram aí com o atuário mais arriscado, que estão sendo aí excluídos dessa composição de limites, não só do mercantil, mas do mercado, uma vez que esse teto de consignado tende a ser aí, menos técnico na sua composição. Então, a gente espera aqui uma convergência para limites técnicos do teto de consignado, que guardem, sim, a correlação com a queda de Selic, mas que permita continuar o mercantil tendo essas vantagens competitivas, distribuindo bem seus produtos, enfim, entrando aí conforme na margem ele fica mais rentável, caso a gente não tenha outras mexidas no teto, em outras linhas, que hoje o banco está aí apenas em piloto, que a gente, por exemplo, a portabilidade, que já inerentemente tem uma queda de taxa em relação ao teto para trazer esse cliente, e os custos de ressarcimento, né, que é a RCO. Então, são diversos pontos para a gente observar. Acho que o mercantil pilota bastante bem esse mercado. É um mercado que agora está um pouco mais complexo, então a gente consegue usar nossas vantagens competitivas para tomar share. Então, por exemplo, cartão consignado, que tem a margem um pouco melhor, o banco está com 17% de share, e a gente vai calibrando essa dinâmica. A gente acha o mercado muito pujante, estamos falando aí de 40 milhões quase de aposentados, é uma linha muito procurada, né? Estamos falando aí da terceira linha mais barata do Brasil para pessoas físicas, que deve continuar crescendo, e o banco deve continuar aí mantendo essa posição de crescimento acima do mercado, 3 vezes acima do mercado, conforme o mercado se ajusta aí a cada mexida de teto, a cada queda de Selic, o que é normal aí no diálogo democrático saudável de um país. Mas a gente acha que, independentemente do cenário, a gente vai ter, sim, uma posição de liderança, sempre olhando conforme a governança do banco. Isso é importantíssimo destacar, a tomada de decisão para manter a NIM do banco, a NIM ali acima dos limites mínimos que a gente espera, portanto, levando aí a alocação do capital do banco em linhas acima de CAE. Então, acho que isso fecha bem como é que a gente tenta crescer e tomar a liderança sem abrir mão aqui da rentabilidade. Obrigada, Gustavo. Bom, a próxima pergunta é a seguinte: a nova regulamentação de instrumentos de captação isentos impacta a estratégia de funding do mercantil? E qual é a trajetória esperada para o custo de funding? Acho que essa eu respondo aqui, Gustavo. Bom, deixa eu... Vamos lá. Primeiro, assim, essa mudança ela é bem recente, a gente tá, assim como o mercado está digerindo, mas, ao fim e ao cabo, o banco nunca teve nenhuma emissão desses instrumentos incentivados, assim. Inclusive, protocolamos a primeira antes da mudança da regulação. Então, nós teremos uma operação que virá a mercado no mês de março, onde a expectativa é captar até 500 milhões de reais através de um CRI. Essa vai ser a primeira e, pelo jeito, a última, né? Dado que agora houve essa vedação. Então, oportunisticamente, nós vamos executá-lo e, daí por diante, não executaremos mais. Então, é uma oportunidade que a gente está aproveitando, assim como diversas outras instituições o fizeram enquanto a regulação assim o permitia, e que deixará de existir. Isso não mexe na nossa estratégia de funding, porque não era um instrumento que a gente tinha tanto até então, e também por questões de lastro teria, mesmo que não houvesse a mudança na regulação, limitações para repeti-la posteriormente. Então, acho que essa é a resposta. Com relação ao custo de captação, a gente pode ver agora, a gente aumentou um pouco ali o mix nas operações estruturadas por conta da operação que eu referi finalizar em novembro. Isso pode ter uma melhora ali no curto prazo, na medida em que esse tipo de operação um pouco mais cara ceda espaço ao varejo nesse princípio de ano, mas
vai depender muito da velocidade que o banco cresça, né? À medida que o banco crescer mais do que as nossas fontes de funding próprias, a gente vai ter que recorrer a fontes um pouco mais caras, mas sempre observando a NIM, né, a nossa margem financeira líquida, e os níveis de rentabilidade do banco. Então, isso é uma calibragem fina, em linha com tudo que o Gustavo acabou de referir, com relação aos produtos que a gente faz e que passa também pelo funding. E obrigada, Paulino. Bom, a nossa próxima pergunta é a seguinte: como o Banco Mercantil vê o aumento da concorrência nas suas principais linhas de crédito? Acho que muito na linha do que eu acabei de comentar, a gente ainda vê vantagens competitivas pouco replicáveis, não tem aqui uma bala de prata, são diversas vantagens somadas, né, nessa receita aí, dos nossos principais produtos, né? Então, acho que, por exemplo, consignado não é um produto que carece aí de competição, né? É um produto bastante competido, né? Competitivo aí, há bastante tempo. Muitos players aí que competem aí para conseguir distribuir esse produto. Claro, tem gente competente entrando, acho que tem condições de fazerem aí excelentes trabalhos, mas acho que muda pouco aqui a estratégia do banco de continuar crescendo, de continuar mostrando essas vantagens competitivas, não só as que eu acabei de dizer em relação ao produto de consignado, né, todas aquelas vantagens, mas também em relação à estratégia, né? O banco mercantil não vê o consignado como uma operação única, né? A gente vê o consignado aí num contexto de cliente, num contexto de portfólio, de ecossistema. Então, hoje, o fato da gente ter acesso aí a todos os leilões do INSS aí, desde o estoque até, né, o leilão de 2009, 2014, 2019, faz com que a gente tenha uma barreira de entrada bastante relevante aí versus os novos entrantes, para que a gente possa ter essa principalidade, para que a gente consiga ter o domicílio do cliente, para que a gente consiga fazer o cross-sell de outros produtos, como o Paulino apresentou, não financeiros, assistência, seguros, que compõem margem, permitam que o banco consiga competir no crédito de uma forma vantajosa, ou seja, na estratégia, e aí juntando com a nossa estratégia de distribuição de produtos, bastante barata e competitiva, com as lojas físicas que são importantes no mix da estratégia, enfim, com a nossa evolução no WhatsApp, nos canais digitais, no aplicativo, acho que tudo isso, cada pedacinho desse confere ao mercantil características que, em seu todo, são muito complexas de replicar. Então, a gente acredita que a competição vai aumentar, claro, é um produto defensivo e de qualidade, de risco soberano na última instância, mas a gente acredita que continua aí competindo, crescendo conforme o mercado cresce e envelhece, né? Vamos lembrar que o mercado endereçável no Total Addressable Market vai crescer, o que dá espaço também para entrar novos players, mas não só crescer conforme o envelhecimento populacional, mas também crescer tomando share, que é o que a gente tem feito aí nos últimos anos e trimestres, e a gente espera continuar fazendo, principalmente agora, num período em que a gente acha que a inadimplência vai cair, a Selic deve cair, né? Ou seja, tem tudo aí para o banco seguir crescendo e entrar em linhas, ora, não exploradas, né? Por exemplo, a portabilidade, que representa aí 50% a 60% do mercado de consignado, e o banco optou por ficar de fora para ficar em linhas mais rentáveis naquela nossa estratégia de manter a NIM acima ali dos 20, 19,5, e o ROE em níveis aí, de excelência. Então, acho que tem muita alavanca para crescer, então a gente está aí bem positivo que nesse mix de novos competidores, mas melhora a macroeconômica e aumento de mercado endereçável, a gente ainda tem muito mais para fazer e crescer e rentabilizar o banco. Obrigada, Gustavo. A próxima pergunta é: qual a perspectiva do ROI e payout para 2024? Acreditam que existe espaço para evolução quando comparado com 2023? Não sei se eu vou nessa, Gustavo. Posso ir aqui? Vamos lá, então. Depois você complementa aí. Tá ficando difícil aí de bater o ROI, né, pessoal? Mas acho que a gente atingiu um patamar de excelência da indústria, batendo ali nos 30%, 29,8% nesse 2023.
24 tem ventos favoráveis, conforme o próprio Gustavo acabou de comentar. A gente entende que segue um ciclo de afrouxamento monetário, que nos ajuda, assim como também esperamos uma continuidade na capacidade de consumo de endividamento das famílias, né? O que tem se refletido nos últimos 2 trimestres com a melhoria dos índices de inadimplência do sistema financeiro como um todo, né? Isso pode abrir espaço para a gente crescer em outras linhas. Então, assim, a gente não divulga guidance, mas a gente entende que, dado esse contexto, a gente tem condições de rodar com esses níveis de ROI, digamos, ali, superiores a 25% ao longo de todo o exercício de 2024. Oxalá consigamos manter ou mesmo superar esse nível observado em 2023, mas que foi, conforme referido ao longo de toda a apresentação, um nível muito bom, tá? Então, mas estamos trabalhando aqui para isso, para manter e garantir que os nossos acionistas continuem sendo muito bem remunerados. Eu acho que parte da pergunta era sobre payout, foi isso, Mariana? Isso, ROI e payout. ROI e payout. Payout a gente vem mantendo 25,9% de payout, inclusive já deve estar depositado na conta dos nossos acionistas o pagamento dos dividendos na forma de juro ou capital próprio referente ao último trimestre do ano passado. Então, isso está sendo creditado hoje nas contas dos nossos acionistas. Tivemos um dividend yield no ano de 8%, que é bastante razoável, e a tendência é a manutenção desses níveis, né? Até porque a gente precisa financiar o crescimento do banco com a capitalização dos seus resultados. Ok, obrigada, Paulino. Bom, a próxima pergunta é a seguinte. O Paulino comentou sobre a mudança no teto do FGTS, o que impactou a originação da linha. Podem dar mais detalhes sobre a mudança e o que esperar em termos de originação daqui para frente? Bom, o FGTS, o teto mexeu, ele mexe um pouco depois, né? Tradicionalmente, primeiro mexe o teto do consignado INSS, que tem se movido par e passo com a taxa Selic, né? O que espremeu os spreads da indústria, Gustavo já falou sobre isso, que está hoje no seu nível mais baixo da história, né? Então, não é que tem spread sobrando, é um produto hoje bastante pressionado em termos de margens, e aí a gente tem, enfim, alguma experiência e expertise em como operar o produto, mesmo nesse cenário mais desafiador. O FGTS baixa do INSS, e na sequência costuma baixar o FGTS, que é o que tem acontecido, e isso espreme a margem do produto. No nosso caso, esse produto, o FGTS, a gente opera por meio de canais terceiros, né, os chamados correspondentes bancários. E aí a gente tem que ajustar os econômicos do produto, que foi o que a gente fez. Isso, naturalmente, provocou uma redução dos níveis de comissionamento, e isso a gente entende que acabou refletindo um pouco na originação. Por outro lado, 2024 já começou um pouco mais acelerado, então talvez tenha aqui uma questão de sazonalidade, porque quando a gente olha o quarto trimestre, a originação do FGTS no quarto trimestre de 22, ele também teve esse comportamento. Então, isso pode ter alguma relação ali com o pessoal recebendo o 13º salário e tomando menos a linha. É uma coisa que a gente ainda está aprendendo, dado que é um produto que não tem tanto tempo de mercado como tem o consignado. Mas é isso, tá? Então, a perspectiva que a gente vê é que está se esgotando o espaço para esse nível de redução contínua de ambos os tetos. Isso vai, em algum momento, tendo continuidade. Isso já está tendo reflexos na originação, nós já temos estudos demonstrando isso, né, de mercado, principalmente para os públicos mais idosos, que são os que têm maior risco atuarial. Então, acaba sendo contraproducente, me parece, seguir indefinidamente fazendo essa redução, até porque boa parte dos custos da indústria são fixos. Tá? Mas tudo isso é para dizer que ambos os produtos estão extremamente competitivos em termos de spreads muito, muito apertados. E agora nós temos, como o Gustavo referiu, uma série de vantagens competitivas que nos colocam, quando a gente olha em relação à concorrência, numa posição privilegiada. O que eu quero dizer com isso? Que competidores que não possuem essas ou algumas dessas vantagens competitivas vão acabar sofrendo mais que a gente, né? Então, o que a gente enxerga? A gente enxerga que vai parar essa queda em algum momento aqui. A gente acredita que aí no patamar de 1,70, hoje está 1,76, a gente acha que isso deve ir até 1,70 e a partir daí fica muito complicado seguir baixando pelos custos fixos envolvidos. Mas é essa dinâmica que a gente vê para a indústria, tá? Espero não ter aqui falar demais aqui, mas é como a gente enxerga. Não, Você quer excelente. completar, Gustavo? Excelente. Eu acho que só falando do FGTS, a gente tem aqui algumas características interessantes, né? Então, ele é um produto
que não tem perda de crédito, né? No final das contas, a estrutura de garantias dele faz com que a perda esperada seja zero. Então, ainda que o teto seja um pouco aí, menor, digamos assim, ele é um pouquinho maior do que o consignado hoje, 1,76, o outro é 1,80, mas ele é substancialmente menor do que os 2,05 que a gente rodou ali até o terceiro trimestre. Então, essa redução faz com que a gente ajuste os economics, né, na distribuição, como bem referido para o Paulino. Então, o custo de distribuição através de correspondente bancário, custo de distribuição através do digital, que é o CAC, né, que é Google Ads, Facebook Ads, ou seja, todas as nossas mídias aí de colocação desse produto aí também nos canais digitais, acaba fazendo com que, para manter a rentabilidade, o banco ajuste aí nessas duas principais linhas. Mas é um produto que diversifica bem nosso portfólio, né, Paulino? Que tem aí uma perda muito boa, né? Acho que é um produto mais seguro aí do mercado, que diversificou bem nosso portfólio. Enfim, e que tem aí essa sazonalidade, acho que espaço para crescer. E o ponto, acho que fundamental aí, já tangenciado, é entender a profundidade de mercado, né? Eu acho que o Mercantil mostrou execução rápida, um lead time muito rápido aí para colocar esse produto no ar. Fomos aí um dos 5 primeiros bancos a sair com esse produto, fizemos uma carteira de 3 bilhões, mas é um produto que era novo e agora, conforme o tempo passa, a gente tem novos entrantes, novos competidores e também menos o mercado endereçável, né? Esse aqui, o produto vai perdendo a profundidade. Acho que nesse mix, né, taxa, toda essa governança do banco de manter a AIM, de manter os retornos e ajustando, portanto, aí os níveis de CAC, principalmente, né, nessa aquisição de novos clientes, fizeram com que a gente tivesse um trimestre um pouco mais retraído, mas que a gente já observa aí uma melhora nesse primeiro trimestre. Então, acho que vamos observar aí o que vai acontecer com os tetos, mas acho que cai para o mercado como um todo e o mercado se ajusta. E esperamos aí ter aí também essa linha como uma diversificação importante do portfólio. Obrigada, Gustavo. Próxima pergunta. Podemos considerar que os 150 milhões de lucro trimestral representam um novo patamar de resultados para o banco? E agora? Não, bom, vamos lá, pessoal. A gente vem apresentando crescimento de resultado contínuo, né? A gente olhou aqui séries tanto anuais quanto trimestrais. Ele vem subindo de patamar e atingiu essa marca histórica de 150, um pouquinho mais, né? De 150 milhões no quarto trimestre. Temos, entretanto, e a gente quer que continue, obviamente, crescendo, mas a gente tem que destacar que esse trimestre ele tem alguns eventos ali, por exemplo, um volume de JCP um pouco maior, que ajudaram nesse resultado do quarto trimestre, que não vão acontecer no primeiro trimestre de 24. Então, a gente entende que vai ficar acima do 100, que a gente vinha rodando nos outros 2 trimestres anteriores, mas possivelmente um pouco abaixo desse 150 no primeiro tri. Ainda assim, obviamente, um resultado muito bom. Mas ao longo do ano a gente entende que vai ser, quando a gente olhar a série anual lá, a gente espera que a carteira siga não crescendo e, portanto, o resultado siga não crescendo, ajudado ainda por um vento aí favorável, que é a redução da Selic. Então, a gente entende que vai seguir durante 24 com um crescimento, mas o primeiro trimestre, naturalmente, por aspectos sazonais, ele pode ficar um pouco abaixo desse patamar de 150. Então, tem que ter um pouquinho de cuidado aqui na gestão dessa expectativa. Era isso, Marina? Tinha mais alguma coisa? É isso, Paulino. Obrigada. Pessoal, vamos para a última pergunta aqui, então, em função do nosso horário. Alguma iniciativa no radar para aumentar a liquidez da ação? Bem, bom, eu estou no embalo aqui, eu falo aí, depois o Gustavo complementa aqui. A gente sabe que a ação do banco, o próprio Gustavo falou isso na apresentação, ela padece de uma liquidez baixa, o que a gente entende que impede uma destrava de valor maior para os nossos acionistas e, inclusive, que o patamar que ela ocupa hoje refletiria a falta dessa destrava de valor por uma liquidez maior. Então, sim, nós temos perspectivas de, em algum momento, ter ações no sentido de dar mais liquidez para o papel e entendemos que isso vai provocar uma captura maior de valor para os nossos acionistas. Tá? Então, agora, quando tiver... Isso, claro, que depende de condições de mercado e quando tivermos alguma coisa concretamente, naturalmente, que isso será divulgado oportunamente ao mercado. Ok, obrigada, Paulino. Obrigada, Gustavo. Pessoal, gostaria de agradecer a audiência e a participação de vocês. Para qualquer questão adicional, o Departamento de Relações com Investidores está à disposição pelos contatos que estão na tela. Então, muito obrigada mais uma vez, Gustavo e Paulino, pela apresentação. Desejamos um ótimo dia a todos. Bom dia a todos.
Muito obrigado, bom dia.